Boa noite, hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast do projeto do Observatório da Católica de Cidadania. Esse projeto é produzido pelo professor e doutor Jason Giovanni e acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina. E para quem também tiver interesse, a gente está na rede social, no YouTube e no Spotify com esse mesmo nome. Eu me chamo Beatriz, Eduarda, Vitor, Thiago. Suelen. e hoje nós vamos falar sobre a superlotação carcerária no Brasil. A gente não pode começar sem falar de um famoso caso que aconteceu aqui no Brasil, que foi o Carandiru. Ele aconteceu lá em São Paulo, na Zona Norte, e na década de 1920 até 1940, estava tudo certo. Era um exemplo, a partir de 1940 que começou a desandar. Que daí teve superlotação, eles não sabiam mais como organizar e como manter os presos em ordem. E em 1940, o Pavilhão 9, eles começaram a se desentender e começou o famoso massacre, que a polícia entrou nesse Pavilhão 9 e começou a atirar nos presos sem perguntar nada, sabe? Só chegou e começou a atirar. Esse tema ele é bem importante de ser discutido porque a superlotação carcerária ela tem tido muito foco por causa das violências dos direitos humanos dos presos no Brasil, principalmente pela situação precária em que os condenados são submetidos. Eu acho que isso é um problema, na verdade, porque, assim, o que eu pesquisei? Eu vi que a população carcerária ela cresceu muito, só que o governo não dá conta de crescer as estruturas junto. Tipo assim, a quantidade de preso aumenta, só que a quantidade de defensor público não aumenta igual, a quantidade de promotor não aumenta igual, a quantidade de juiz não aumenta igual, a própria estrutura física dos presídios não aumenta igual. Então, assim, o que eu uso de exemplo? A gente pensa 30 presos numa cela para 15. É a mesma coisa que a gente pegar um Fusca para 5 pessoas e viajar em 10 pessoas, entendeu? Tipo, vai gerar um desconforto, vai gerar, acho que, um transtorno psicológico na gente, porque o desconforto gera, sim, coisas que a gente não pode imaginar. Então, acho que esse é o motivo principal de começar ali um escândalo, um massacre, sabe? Tipo, um desentendimento dentro das celas. E também, nesse massacre do Carandiru, como foi uma superlotação, como tem muita gente, acaba tendo muitas doenças. Então, eles pegavam muitas doenças, não tinha comida para todo mundo, tinha briga. E daí gera muitos problemas que também não ficam só ali dentro, né? Vão para fora também. Eu trouxe um dado aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um artigo publicado em agosto de 2020. A taxa de ocupação dos brasileiros era de 161%, ou seja, havia mais do dobro da capacidade do sistema carcerário. Aqui no Conselho Nacional de Justiça, eu obtive um dado da Penitenciária Industrial de Joinville. A quantidade de vagas para a penitenciária era de 670 e a quantidade de presos era de 875. Ou seja, existe um déficit de 205 vagas. Então, uma superlotação aqui na cidade de Joinville, um exemplo bem próximo da gente. Entrando mais nesse caso, eu tive uma pesquisa aqui no SISDEPEN, que é uma ferramenta governamental que é responsável pela coleta de dados dos sistemas penitenciários brasileiros. E em Joinville, particularmente, existe um total de 2.180 presos em sistema fechado, semiaberto e provisório. Em relação à população prisional feminina, se tem 28.699 e a masculina 626.005 presos no total do Brasil. Ali que tu falou em penitenciária, eu acho bem importante a gente dar atenção para isso, porque os presídios são diferentes das penitenciárias. Os presídios, eles abrigam réus com processo sem trânsito em julgado, e as penitenciárias, elas abrigam presos já condenados pela justiça. Será que acontece isso realmente na prática? Que, pelo que eu pesquisei, acredito que não, assim. Diz que cerca de 30%, 40% dos presos que estão nos presídios hoje, eles estão com um processo que não foi transitado em julgado ainda. Então, assim, isso é um dos motivos para a superlotação carcerária, né? Sim. Eu vi agora também na pandemia que aumentou muito, muito esses casos. E na questão ali da penitenciária, o município de Joinville está um pouco à frente do estado, dos outros municípios do estado, porque ele tenta ressocializar o preso. A gente tem o exemplo da 2ª Ciretran de Joinville, onde botou os presos ali para reformar a delegacia e para pintar, para reformar ali completamente, para capinar.
Então, acho que o preso é condenado, ele cumpre a pena, sai e não tem onde trabalhar. Então, acho que isso é um fator que amplia a questão da superlotação carcerária. Isso vem muito também da cultura do Brasil, né? Porque se houvessem mais políticas públicas, por exemplo, voltadas ao combate ao crime e à criminalidade, com certeza não haveria superlotação, porque os crimes seriam combatidos desde a raiz. Então, não haveria esse excesso de carcerários no nosso sistema. Mas isso é um problema muito complexo e que vem sendo tratado há muitos anos e que vai ser difícil também ser solucionado. Eu acredito que, para que o número de presos diminua e que essa superlotação deixe de existir, eu acho que o governo precisa tomar medidas mais rígidas e políticas públicas voltadas nessas localidades em que os crimes são altamente cometidos e que essa superlotação seja diminuída exponencialmente. Existem algumas maneiras, né, de punir uma pessoa sem que tu leve ela para um presídio, para uma penitenciária, né? Existem inúmeras maneiras de tu penalizar alguém por alguma coisa, entendeu? Não precisa simplesmente jogar lá no presídio e pronto. Eu acho que isso é um dos fatores também para a superlotação, né? A gente tem as penas restritivas de direito, que servem como para substituir a pena privativa de liberdade. Só que os requisitos para alcançar a pena restritiva de direito, elas são muito específicas. O preso tem que pegar uma pena menor de 4 anos, não pode ser reincidente e não pode cometer um crime com grave ameaça ou violência. E nisso que o Vitor falou, a gente pode ver que o crime mais comum cometido, né, dentro dos presídios é o tráfico de drogas. E não necessariamente o tráfico de drogas está ligado à violência, né? Claro, eu acredito que o tráfico de drogas seja alguma coisa muito errada, né, porque ele tem toda uma consequência dentro da sociedade, né, por inteiro. Só que não é um crime que está ligado diretamente à violência, né, a violência contra alguém ou etc, né? E então hoje os crimes mais comuns assim dentro do presídio, em primeiro lugar é o tráfico de drogas, em segundo lugar vem furto e roubo, e em terceiro lugar está os homicídios, né? O homicídio ali só com 11% dos presos que estão, né, no sistema carcerário atual no Brasil. É verdade. Esqueci também de mencionar que em 1940, quando começou o massacre de Carandiru, ele começou porque a polícia começou a fiscalizar mais esse tráfico de drogas. Então, como muita gente estava vendendo drogas, eles foram presos e por isso que aconteceu a superlotação. E eu também vi uma outra história, o que aconteceu em Rondônia, em 2002. É uma penitenciária bem pequena. Era dividido. Esse massacre que aconteceu foi entre os presidiários mesmo. E não foi, tipo, a polícia entrando pra ocorrer isso. Pode ser por conta das facções criminosas também, né? Porque acho que eles têm essa rixa, né? Essa desavença. É bem comum isso e também. É engraçado que como é que eles dividem isso, né? Tipo, além de dividir preso por sexo, acho que as facções criminosas elas têm uma rixa bem grande, tanto aqui fora, né, na sociedade, quanto lá dentro dos presídios, né? Eles separam por isso, né? É feita uma espécie de triagem, né? Anonimata, assim, o preso não é identificado, né? E 2 agentes penitenciários, eles fazem as perguntas, assim, para separar, tipo, para separar os presos, para não acontecer esse tipo de desavença aí novamente. Só que eu acredito que a superlotação carcerária dificulte muito isso, né? Porque a quantidade de presos não tem como tu abrigar X presos num lugar que não cabe em X, por exemplo, e Y presos num lugar que não cabe em Y e por aí vai. Então, às vezes, um preso de uma facção X está no lugar, na ala da facção Y, e aí começa uma desavença ali e vira esse caos aí que a gente vê hoje em dia, né? Nas prisões também tem saúde, higiene, tudo precário. Como será que é a alimentação lá dentro? Eles têm as 3 refeições? Então, assim, questão de saúde, né? A legislação prevê, né? Direito do preso, ele tem que ter uma assistência ali farmacêutica, médica, odontológica. Só que na prática, os relatos não condizem com isso, né? Sim, a gente pode ver também no Carandiru quantas doenças que tem lá dentro. Então, né? tudo uma coisa liga a outra, né? E questão de alimentação, são 4 refeições ao dia, né? Um café da manhã ali que é composto por café, leite, comida bem simples assim. Almoço, coisa que a gente vê diariamente, né? Arroz, feijão, uma guarnição, proteína, salada, tudo mais. E lanche da tarde é uma refeição bem semelhante ao café da manhã, que é um pão com margarina também, só que em vez do café é substituído por suco. E a janta meio que repete o almoço,
só que eles não têm o direito à salada na janta, né? Café com pão, acho que é o sustento básico que a gente precisa, não precisa mais que isso. Arroz, que é carboidrato, proteína, uma salada ali, vitamina e tudo mais. E aí uma refeição à tarde e à noite é a mesma coisa, entendeu? Acho que pro sustento de um ser humano assim é perfeito. Isso tem muito a ver também com os direitos básicos dos presos, que segundo a Lei de Execução Penal, ela tem muito a ver com isso, porque ela informa que o preso ele continua tendo todos os direitos que não forem retirados pela lei ou pela pena. Ou seja, os direitos básicos de alimentação, direito à visita de amigos, de escrever cartas, de ser chamado pelos nomes, de assistência médica e entre outros direitos básicos. Então, muitas vezes, por causa da superlotação, esses direitos são violados porque não existe essa individualização do carcerário. Então, um preso, ele é visto como um todo e ele não tem os direitos só para eles. É um direito que é generalizado. Mas se esse direito, né, não é concedido ao preso, por exemplo, ele tem um direito a um advogado, né, e ele tem um direito a estar ligado diretamente a um advogado que esteja ligado a um juiz para requerir esses direitos, né? Só que, assim, tudo que a gente está falando, o funcionamento não é perfeito por conta da superlotação, né? Porque, assim, se um presídio que abriga 10 pessoas só tivesse 10 pessoas lá dentro, as coisas funcionariam de uma forma totalmente diferente da realidade que a gente vê hoje em dia, né? O acesso a um juiz seria muito mais simples e direto, o acesso a um advogado, um acesso a alimento, um acesso a médico, seria tudo muito mais fácil, né? E Suelen, tu tinha comentado sobre o massacre de Carandiru, né? Existem vários outros massacres que a sociedade brasileira não tem conhecimento, né? Tem um massacre que aconteceu num complexo lá em Manaus em 2017, o massacre em Altamira em 2019, que não são temas discutidos como o do Carandiru, talvez porque não tomaram proporções tão grandes, mas assim, não deixam de ser importantes, né? Muito pelo contrário, são muito importantes, são assuntos que a gente tem que discutir mais, para que as autoridades competentes elas possam fazer alguma coisa a respeito, porque assim, não é porque um cidadão comete um crime, que ele vira um detento, que ele deixa de ser um ser humano. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar da mesma forma que eu penso com o Victor, que eu penso com a Duda, eu tenho que pensar no preso também, entendeu? Eu jamais vou querer que ver alguém passando fome, ver alguém passando necessidade, né? Então, da mesma forma, a gente tem que ver essas pessoas que estão lá dentro do presídio como a gente vê as pessoas aqui fora, né? Então, acho que a gente tem que se mobilizar mais, a gente tem que exigir um pouco mais do governo para que tome alguma atitude a respeito, né? Para que invista mais dinheiro em edificações, em estrutura para abrigar essas pessoas, em abrir mais concurso para agente penitenciário, concurso para magistratura, para as pessoas conseguirem dar conta desse problema, né? Porque não é deixando acontecer lá que a gente vai resolver alguma coisa. Tem que pensar, é um ser humano, como você falou. Vai ter comida para todo mundo? Vai ter higiene para todo mundo? Assistência médica, né? Qualquer coisa, né? Então, assim, a resolução, né? Ao meu ver, eu hoje como aluno de direito, né? Acho que a gente tem que mudar um pouco, né, as políticas penitenciárias para diminuir a quantidade de presos provisórios, né? A gente tem que aplicar mais penas alternativas, né, em crimes que não ultrapassam 4 anos, como o Victor falou. A gente tem que separar esses presos provisórios dos condenados, né? Eu acho que os dois, da mesma forma que eu falei antes, acho que não merecem o mesmo tratamento, talvez. E a gente tem que aumentar, acho que a base de tudo é aumentar as oportunidades de estudo e trabalho para a população, né? Porque o crime, geralmente, ele vem de uma situação precária de alguém. Então, essa pessoa vê como uma saída, uma escapatória, ele comete um crime e aí vai para lá e aí vem esse berimbolo que tá e esse problema todo que a gente está discutindo aqui na mesa. E também vem a ressocialização, né? Porque se o preso ele tá lá e ele não é inserido na sociedade novamente, a proporção dele voltar para o crime, voltar para a penitenciária ou presídio, enfim, são altas. Então, isso vai acabar sendo um ciclo vicioso, tanto do carcerário quanto da sociedade, que não tem como disponibilizar instrumentos que o preso possa trabalhar e conseguir ter uma vida digna, né, que ele não consegue. Exatamente. Se, por exemplo, eu fui pega roubando, eu sou presa e eu saio e eu não consigo um trabalho, eu vou recorrer ao crime novamente porque eu não tive uma oportunidade para ter o meu dinheiro para ir lá comprar minha comida. Então, por mínimo que sejam as coisas, vão ser roubadas novamente. E eu acho que, assim, como a gente já está com esse pessoal dentro do presídio, talvez seja uma oportunidade de a gente gerar um pouco mais de disciplina, de apego ao trabalho, assim, se a gente der essas oportunidades lá dentro, porque daí as pessoas vão começar a achar mais comum, eu consigo trabalhar ali dentro, eu tenho uma disciplina de fazer isso e isso assado,
A hora que eu sair para a sociedade, eu consigo arrumar um emprego, entendeu? Sim, políticas dentro do presídio penitenciário para que a pessoa possa se desenvolver, conhecer o que ela gosta de fazer, né? Muitas vezes ela não Estudos, teve né? essa oportunidade de trabalhar, por exemplo, como costureira. Talvez nesse momento em que ela esteja presa, ela possa se aperfeiçoar nisso e trabalhar nisso depois de sair. Então, também é uma das medidas que eu sugiro, né, que sejam mais implementadas e reforçadas pelos nossos presídios e penitenciárias. E bom, pessoal, como eu disse anteriormente, cerca de 30% da população carcerária hoje está com crime que está ocorrendo na justiça ainda, né, não foi transitado em julgado. E muitos desses 30%, o crime nem passou por um julgamento em primeira instância ainda. Né? Então, assim, eu acho que a população, a gente tem que começar a se mobilizar em relação a isso. Aqueles pontos que a gente comentou ali para a melhoria do nosso sistema carcerário, a população tem que começar a exigir mais. Eu acho que não é só a família do preso, os amigos do preso que tem que exigir isso, é a população num todo. Bom, pessoal, e esse então foi o Juriscast. A gente agradece a todos por estar até aqui ouvindo o nosso podcast, né, absorvendo um pouco de informação. Eu acredito que você aí de casa tem esse dever junto com a gente de se mobilizar e procurar fazer algo a respeito. E lembrando que vai estar nas redes sociais da Católica Santa Catarina, né, @Observatório Católica de Cidadania, no Spotify e no YouTube.